Fala galera, vamos embora que a gente tem mais live dando sequência, né, meu povo, a semana do Conceito que é a nossa semana de lançamento, onde os nossos cursos vão estar com 50% de desconto. A gente já veio batendo nessa tecla aí com vocês nas últimas semanas e demos início no último sábado com esse projeto e agora a gente vai só dando sequência, continuando os nossos conteúdos. Vamos ter aí, né, a finalização desse assunto de revolução industrial nessa aula de hoje, vai ter, tá certo? E na próxima aula também a gente finaliza teoria e exercício para que você possa ficar gabaritado aí dentro desse assunto para o seu vestibular, beleza, meu povo? Então, gostaria também de parabenizar você, estudante, que está aqui assistindo a nossa live, tá bom? Você que dedicou um tempo a isso, pode ter certeza que eu já lhe parabenizo, eu honro você pelo seu esforço, pela sua dedicação, eu torço pela sua aprovação e, obviamente, também torço para que você faça a nossa compra na Conceito Week, né? Os nossos cursos, tá, pessoal? Eles estão com 50% de desconto. Acredito que não só eu, mas os outros professores já bateram nessa tecla com vocês. Então, assim, a hora de comprar, meu amigo, é agora, beleza? 50% de desconto. O patrão tá doido, o gerente doidou. Se ele tá fazendo essa promoção agora, imagina quando chegar, né? Uma Black Friday da vida, né, meu povo? Mas, enfim, a hora é agora para tu se preparar com qualidade. Entra aí no site do Conceito, entre em contato com a gente, confere os nossos cursos online, porque a hora de comprar é agora, 50% de desconto, tá bom? É, vocês que estão assistindo aí, tá, galera? Creio também que alguns devem ter conferido a primeira live que foi sobre revoluções industriais. A gente focou ali principalmente na primeira revolução industrial. E agora, nessa nossa live de hoje, a gente vai estar partindo para a nossa segunda revolução. A gente teve a live da primeira revolução, tá? Resolvemos algumas questões. E agora vamos para a live da segunda revolução industrial. Vamos estar focando aí nas mudanças que ocorreram nesse processo produtivo. Lembrando sempre o quê? Que a segunda revolução industrial, assim como a primeira, não é um fenômeno que ocorre apenas na indústria em si, né? A gente tem esses fenômenos sendo fenômenos também sociais, fenômenos de cunho sociais, em termos de transformações. Você tem várias transformações que ocorrem no mundo, que ocorrem no mercado, que ocorrem no próprio chão de fábrica, beleza? E a gente vai entender um pouco dessas transformações. Então, para que você entenda essa aula, é importante que você, inclusive, confira a outra, tá? Se você chegou agora aqui por acaso, espero que você não fique perdido, mas qualquer dúvida você pode mandar aí no chat que eu tiro a sua dúvida, tá? Mas qualquer coisa, confere a nossa outra live que ficou gravada e lá você tem a aula inteira sobre a primeira Revolução Industrial, que faz o gancho perfeito para a gente começar agora essa nossa live da segunda Revolução. Beleza, galera? Então vamos embora aqui para os nossos conteúdos, tá? Aguinha básica, né? Embora. Galera, a gente vai falar sobre a segunda revolução industrial, obviamente, né, que já vai ser uma sequência da primeira, com algumas transformações mais específicas. A gente já passou ali pela primeira, tem algumas informações importantes. Essa primeira revolução industrial ela acaba e ela dá início a uma segunda. A segunda revolução industrial ela tem uma série de características que a gente vai estar comentando com vocês. Vocês conseguem, inclusive, conferir aí nesse slide aqui, ó. Slide que está passando para vocês aí. Vocês conseguem conferir aqui, ó. Fordismo vendo, né? Então vamos lá. Segunda Revolução Industrial, que começa ali por volta de 1850 e vai até mais ou menos 1950, que é quando você teria ali o início da nossa terceira revolução, mas aí também já vai ser o conteúdo da nossa próxima live. Aguenta aí, tá bom? Vamos lá. Seguinte, vamos a alguns aspectos técnicos em termos de características principais no que se refere aos pontos marcantes dessa nossa segunda revolução. Primeira coisa a gente considera aqui avanço tecnológico e energético, tá? Avanço tecnológico e energético se refere ao fato de você mudar a fonte de energia. A gente tinha o carvão mineral, a máquina a vapor sendo muito utilizado ali na nossa primeira revolução industrial. Isso foi o conteúdo que nós abordamos, né? Você lembra da primeira revolução? Relaciona a primeira revolução com o quê? Relaciona a primeira revolução com carvão mineral. A segunda revolução você vai relacionar com petróleo e eletricidade. São duas coisas que você vai levar em consideração aí. Petróleo começa a ser utilizado como fonte de energia porque o ser humano começa a descobrir as funcionalidades do petróleo. Até então era muito incerto o que esse combustível fóssil poderia gerar para a gente, né? Tem relatos do petróleo sendo utilizado como argamassa, para você ter noção.
Tem relatos do petróleo sendo utilizado até mesmo como remédio paliativo para qualquer questão crônica que você pudesse apresentar, qualquer patologia. Então as pessoas não tinham conhecimento necessariamente de como que poderiam utilizar, né, esse combustível fóssil, esse líquido preto, um tanto quanto pastoso em algumas situações, que vem do interior da Terra. E aí elas não sabiam como utilizar. Mas a partir do refino do petróleo, dos avanços tecnológicos, eles me dão aí o quê? Eles me dão a possibilidade de utilizar esse recurso a partir dos seus derivados, como por exemplo a própria gasolina, certo? Isso vai ser utilizado como fonte de energia. E a gente também tem a eletricidade, né? Chegando às casas, chegando às ruas, que também vai ser uma revolução muito grande. Em um tempo que no passado você tinha basicamente o quê? Luz de velas, né? Sistemas de iluminação completamente alternativos comparado com o que nós temos hoje. Então você vai ter uma revolução tecnológica e energética no que se refere à descoberta do petróleo, não no sentido de que, olha, estou vendo o petróleo pela primeira vez, não, mas no sentido de que você começa a descobrir o petróleo no sentido de funcionalidades a partir dos seus derivados e da eletricidade que também passa a ser utilizada, tá bom? Aí você tem outras características importantes. Imperialismo europeu sobre os territórios africanos e asiáticos, tá? Imperialismo, galera, é um termozinho que vai aparecer nas aulas de geografia, é um termozinho que vai aparecer nas aulas de história, talvez nas aulas de sociologia, tá bom? É um termo que vai ocorrer aí em todas as ciências humanas, basicamente. E diz respeito ao momento em que os europeus, tá? Eles estavam conquistando territórios, principalmente na África e na Ásia, tá? Exemplo, você teve ali na Ásia colônias inglesas. Você pode mencionar, por exemplo, a Índia, que foi colônia inglesa, tá bom? Você pode mencionar Macau, que foi uma colônia portuguesa lá na China, beleza? Você tem essa questão do imperialismo na Ásia, mas o fato mais marcante, né, um legado de subdesenvolvimento vai ser deixado sobre o continente africano. E a gente vai explorar um pouco mais isso, né, durante essa aula, para você entender como que o imperialismo conversa com a segunda revolução industrial. Você vai estar compreendendo isso, mas em termos de característica geral, você já coloca aí imperialismo europeu, que seria essa conquista de território, né, esses territórios que vão estar sendo tomados na África e na Ásia por parte dos europeus, certo? Isso aqui ocorre, inclusive, ali, mais ou menos quando, professor? No meu século XIX, tá? Século XIX, beleza? Ficou meio ruim aí de vocês observarem, mas todo mundo está ciente, século XIX, né? Vamos lá. Industrialização de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Isso aqui é um ponto um tanto quanto importante e relevante, tá? Porque você que assistiu a primeira aula, você sabe que a industrialização ela tem o seu pontapé, o seu pioneirismo inglês, mas a segunda revolução industrial ela não fica restrita à minha Europa em si, ela vai até mesmo para outro continente, e muito menos restrita à Inglaterra. A gente tem a industrialização se expandindo, ela chega ao continente europeu, a França vai se industrializar, a Alemanha vai se industrializar, a Bélgica vai se industrializar, tá bom? Países da Europa vão começar a dar esse pontapé de industrialização, inclusive a própria Alemanha começa a rivalizar no cenário internacional industrial com a Inglaterra, o que vai estabelecer uma concorrência que os ingleses não vão gostar e que acaba se desdobrando aí numa Primeira Guerra Mundial, tá? E também são outros assuntos que você vai estar aprofundando, principalmente nas aulas de história, mas já estou te dando aqui uma palhinha, tá bom? E essa industrialização também chega para os Estados Unidos que já era independente, né? Teve uma independência muito cedo comparado com outros países americanos e por conta disso conseguiu vislumbrar um patamar de desenvolvimento a partir da industrialização muito cedo. Então vai ser também o primeiro país do continente americano a se industrializar. Então a segunda revolução industrial ela vai para outros países, tá bom? Uma mudança muito grande, você vai ter também o ferro sendo transformado em quê? Em aço, através da junção de ligas metálicas, formando aí um material um tanto quanto mais resistente. Isso é muito importante, principalmente no que se refere à minha indústria automobilística. Você observa aqui que nós temos o quê? Nós temos carros, né, que estão sendo produzidos. Isso, inclusive, é uma marca registrada da segunda revolução industrial, principalmente através da transformação de matérias-primas a respeito do ferro e do aço, tá bom? A gente tem o foco principal ali também destacando a nossa indústria automobilística. Não tem como a gente falar de segunda revolução industrial sem mencionar o automóvel, tá bom? E aí você já pega também, inclusive, uma referência de relação da nossa indústria automobilística, tá? Com a utilização do petróleo e seus derivados. Primeiros carros eles não eram movidos a petróleo, não eram movidos a gasolina, mas com o passar do tempo você começa a ter os derivados do petróleo, que vai ter uma íntima ligação entre as duas coisas, beleza? Então, isso aqui, o petróleo,
tem uma íntima ligação com o quê? Com isso aqui, que é a minha indústria automobilística, tá? E você também tem o Fordismo, eu não tenho como falar, meu povo, de indústria automobilística sem mencionar o Fordismo. Caso você não tenha percebido, o Fordismo vem da Ford, ora ora, né? Temos o Sherlock Holmes, e sabe agora que a Ford tem relação com o Fordismo, mas é exatamente isso, tá? Professor, eu tô achando muito superficial. Calma, calma. Eu estou aqui lhe dando as características gerais. Tudo isso que eu mencionei até então são características gerais da nossa segunda revolução industrial, tá bom? Isso aqui é já para você ter um panorama daquilo que você precisa saber a respeito deste acontecimento. Você vai aprofundar isso no decorrer dessa aula agora a partir do próximo slide. Estava achando superficial, por bora para cima, e agora a gente vai te dar detalhes a respeito da segunda revolução industrial. A gente não pode falar de segunda revolução industrial sem mencionar a Conferência de Berlim. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Conferência de Berlim entre 1884 e 1885. Isso aqui tem uma íntima relação com a Revolução Industrial, no caso, a segunda revolução, tá bom? O que é que você observa aqui? Vamos interpretar essa charge. A gente tem aqui, beleza? Burocrata alemão que está trabalhando na ideia de partir a África. Estão vendo aqui como se fosse uma pizza, um bolo, tá bom? Professor, como é que o senhor sabe que era um burocrata alemão? Porque nós estamos falando da Conferência de Berlim que ocorreu na Alemanha, beleza? Você tinha ali, por exemplo, o Otto von Bismarck, vai ser uma personalidade relevante para essa questão de partilha da África. E aí você tem uma série de outros burocratas aqui, ó, burocrata 1, burocrata 2, burocrata 3 e burocrata 4 que estão analisando como é que eles vão dividir a África. Então, basicamente, a Conferência de Berlim, ela também vai ser chamada de quê? De Partilha da África. E essa Partilha da África, ela ocorre num contexto de imperialismo. O imperialismo vai ser o quê? Vai ser basicamente você dividir a África de acordo com os interesses europeus. Certo? Professor, o que é que vai ser imperialismo? Imperialismo vai basicamente dividir a África de acordo com os interesses europeus, conquistando as terras africanas e também asiáticas. Mas em contexto aqui da Chard, né? A gente tem o quê? A gente tem a partilha da África. Então, o imperialismo vai dividir a África de acordo com os interesses europeus. O nome disso aí foi chamado de Conferência de Berlim, tá? E essa Conferência de Berlim promoveu o que nós chamamos de partilha da África. Professor, por que que os caras estavam indo para a África, né? Você tinha aqui ó, uma busca por recursos naturais e mercados consumidores, tá? Professor, por quê? Qual era a necessidade disso? Por que que os caras estavam promovendo essa partilha da África? Vamos acompanhar aqui alguns raciocínios básicos, tá, galera? Seguinte, pensa aqui comigo. Os caras estão passando pela segunda revolução industrial. A indústria, ela transforma, ela pega a matéria-prima e ela transforma em algo. Países industrializados eram os países da Europa, mas a Europa é um continente pequeno, ali você não tem necessariamente muitas pessoas e nem muita matéria-prima, perdão, e nem muita matéria-prima, tá certo? E aí o que que acontece? Eu vou atrás de recursos naturais, eu vou atrás de matérias-primas em outros locais. Onde é que eu posso ir atrás de matéria-prima? Na África, logo o continente que está ali embaixo. Então, os países industrializados, os países que já despontavam ali com um certo patamar de desenvolvimento, eles se dirigem à África com a ideia de pegar os recursos naturais dos africanos e pegando esses recursos naturais, eles vão transformar os recursos naturais em produtos industrializados. Então, basicamente, é isso que eles vão fazer. Por isso que eles vão para a África, por isso que eles vão promover uma partilha da África. Professor, e eles não respeitavam ali os interesses africanos? Não, infelizmente não. Isso deixou para a África, não, um legado de subdesenvolvimento e exploração, que é o que a gente consegue observar aqui, ó, no outro item, exploração e legado de subdesenvolvimento. Por quê? Porque os recursos africanos foram retirados em nome de uma segunda revolução industrial para que eles pudessem utilizar esses recursos, produzir ali produtos industrializados e vender.
para muitas vezes os próprios africanos, né, que eram ali novos mercados consumidores, vender também na própria Ásia. Você tinha ali um contexto que funcionava basicamente dessa parte. Você pegava os recursos naturais, transformava nas indústrias, depois voltava esses recursos naturais transformados e mais caros, porque você aplicou trabalho, você transformou, então isso vai tornar o produto mais caro. O que que é mais caro? É uma laranja ou um suco de laranja que foi transformado? Beleza? Então isso fazia com que você tivesse essa situação de exploração sem considerar os interesses dos africanos. Professor, e por que que os africanos não foram considerados aí? Porque basicamente a Europa já era um país muito bélico, o continente, perdão, tá? A Europa já era um continente muito bélico, já tinha muito conhecimentos de armas, de guerras, né? Não que isso não ocorresse na África, isso ocorria, mas tecnologicamente falando, em termos bélicos, tá? O continente europeu, ele estava à frente do continente africano, então facilitavam a ideia de dominação. Inclusive, fazia com que eles tivessem uma ideia de missão civilizatória. Eles, inclusive, analisavam como se o africano precisasse ser civilizado e quem levaria a civilização à África seriam os europeus, sendo que, na verdade, o que os europeus estavam fazendo era simplesmente explorar de acordo com os interesses deles. Então, quando eles estabeleceram aí essa conferência de Berlim, essa partilha da África, não foi considerando o interesse dos africanos, dos povos africanos e nada do tipo. Foi considerando o interesse dos europeus, onde eles queriam o quê? Se industrializar e se desenvolver cada vez mais à custa de exploração. Então preste atenção, inclusive, quando nós mencionamos o legado de subdesenvolvimento. Esse subdesenvolvimento africano, ele é um subdesenvolvimento que você tem que entender que ele vai ser o quê? Ele vai ser, ele vai ser antrópico, tá? Professor, por que entrópico? Porque ele foi um subdesenvolvimento promovido pelo europeu. A África não é subdesenvolvida porque ela é quente, a África não é subdesenvolvida porque ela é pobre naturalmente, porque o africano não gosta de trabalhar. Mito, 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 mito. Nada disso faz sentido. A África, ela é subdesenvolvida porque ela foi explorada. Ela foi antropicamente subdesenvolvida. Se os africanos tivessem acesso às riquezas que foram retiradas deles, né? Hoje em dia eles seriam o quê? Eles seriam riquíssimos, mas acontece que eles foram o quê? Que eles foram explorados, tá bom? Então você tem que pegar essa referência aí do entendimento do papel da África dentro da segunda revolução industrial, certo? Aí aqui a gente tem o nosso mapinha da Conferência de Berlim, basicamente uma ideia de como que ficou dividido, né? Vou dar aqui um zoom para você conferir o mapa no detalhe, tá? Conferir o mapa no detalhe enquanto eu dou aqui um gole na minha garrafa d'água. E tem algumas coisas que eu quero destacar aqui para vocês, tá? Observa que os dois países que ficaram com mais territórios, quais foram eles? Foram a Inglaterra e a França. Foram os países que mais pegaram território na Conferência de Berlim. Aqui eu tenho, né, nessa tonalidade mais de um azul, de um lilás, né? A nossa França, beleza? Territórios franceses. E em vermelho não vai dar para eu circular, porque, enfim, o pincel é vermelho, né, galera? Mas em vermelho eu teria os territórios da Inglaterra. Aqui em Madagascar também da França, tá? Ó, Madagascar aqui, certo? Foram os países que mais pegaram território. Aí você tem países que pegaram territórios menores, tá? Beleza? Aí você tem que entender uma situação. Existiu um negócio chamado Conferência de Berlim. E você observa que se a conferência foi de Berlim, a Alemanha não saiu tão privilegiada assim, né? Ó, a gente tem aqui a Alemanha. Aí você olha o território da Alemanha nesse verde, numa tonalidade o quê? Nessa tonalidade mais clara, né? Eu tenho aqui, ó, território alemão aqui também, tá certo? Por que que os alemães ficaram indignados? Ficaram putos da vida pelo fato de que eles fizeram uma conferência de Berlim, em Berlim, a Alemanha, e mesmo assim, tá certo? Eles não se sentiram devidamente contemplados em termos de interesses, né? E isso foi proposital. Já falei para vocês que a Alemanha estava despontando como uma potência industrial, rivalizando com a própria Inglaterra. Os ingleses não deixaram isso barato, pegaram a maior parte das terras da Conferência de Berlim para limitar o desenvolvimento industrial da Alemanha. Lembra que tudo isso é dentro de um contexto de quê? Um contexto de segunda revolução industrial, tá, galera? E aí, por conta disso, você teve o quê? A Alemanha ficando com poucas terras de forma proposital, galera. É tudo calculado. Geopolítica internacional é calculado, não tem pra onde correr. Então já fique sabendo, foi proposital. E essa situação onde a Alemanha vai ficar com poucas terras aqui, ó, poucas terras aqui, vai fazer com que a Alemanha acabe tendo uns desdobramentos que vão dar na Primeira Guerra Mundial. Então, a Conferência de Berlim, Segunda Revolução Industrial, tem tudo a ver com a Primeira Guerra. Se você for querer fazer uma análise geohistórica, são dois eventos que estão conectados, né? Conferência de Berlim, exploração da África, o ressentimento alemão, que vai estar ali com poucas terras. Você tinha já questões também de rivalidade
da Alemanha com a própria França, né? E todo esse contexto vai culminar para que você tenha uma Primeira Guerra Mundial que tem relação com a nossa Segunda Revolução Industrial, beleza? Professor, por que que o legado da Segunda Revolução Industrial e do imperialismo foi um legado de subdesenvolvimento? Por quê? Porque eles uniram territórios, galera, rivais. Acompanha aqui a lógica, eu vou aumentar o mapa mais uma vez, tá? A França, por exemplo, pegou todo esse território aqui. Esse território aqui, tá, galera? Tem o quê? Tem povos distintos, tribos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e todos esses territórios foram ocupados pelos franceses, como se fosse uma coisa só. E quando os franceses vão embora desses territórios, ninguém sabe mais o que é terra de ninguém aí. Então vai ter muito conflito, né, interno na África. A África tem muita guerra civil, tem muito conflito interno, de povos que foram dominados no período de imperialismo, de Segunda Revolução Industrial, foram povos aglutinados em um mesmo território, e no final das contas, esses povos o quê? Tiveram que disputar territórios quando os franceses, né, abriram mão das suas terras, ou então quando eles conquistaram a sua independência, muitas vezes na base da força. Lembrando, esse legado de subdesenvolvimento que eu estou mencionando aí para vocês, é um legado, inclusive, cultural, tá, pessoal? Em que sentido? É um legado cultural porque, por exemplo, hoje em dia muitos países europeus falam línguas, oh, perdão, muitos países africanos falam línguas da Europa. Por quê, professor? Porque a língua é uma herança cultural do processo de colonização ou de neocolonização, tá bom? Porque o imperialismo, só para você saber, ele pode também ser chamado de neocolonialismo. Mas dependente do nome que dá, imperialismo ou neocolonialismo, dá na mesma lógica de exploração de outros territórios. E o legado que você deixa, um principal que você consegue observar, é o legado da língua. Por que que é o legado da língua, professor? Porque, observa aqui no Brasil, nós falamos português porque nós herdamos isso de Portugal. Então, a nossa língua, ela foi herdada do processo de colonização. As tribos africanas, os povos africanos que tinham seus ritos, as suas religiões, as suas línguas, né, foram perdendo isso com o passar do tempo. Eles tiveram que assimilar a cultura de quem? A cultura dos europeus. Beleza, galera? Então, tem que ficar de olho nessa situação aí. Ok? Vamos passar aqui falar a respeito do papel do petróleo e do aço nesse processo de revolução industrial, segunda revolução industrial, tá bom? A energia de petróleo é obtida a partir dos combustíveis, que são seus derivados. Olha só, já a informação importante que eu tinha dado para vocês. A energia de petróleo é obtida a partir dos combustíveis. Esses combustíveis, eles são o quê? São derivados, os quais podem ser o óleo combustível, o óleo diesel e o gás de refinaria. Então, essa lógica aqui, tá certo? Você trabalha com o quê? Com os derivados. Aí você tem aqui uma plataformazinha de petróleo, obviamente que isso aqui não é da minha segunda revolução, mas é só para você ter essa representatividade de que o petróleo estava ganhando muito espaço, beleza? E aí você tem o petróleo com esse protagonismo que eu já tinha mencionado. Aí vamos falar do aço, né? O papel do aço. O aço é uma liga metálica formada principalmente pelo ferro e carbono, possui maior aplicação que o próprio ferro e pode ser usado para produzir outras ligas. O aço é uma liga metálica composta por aproximadamente 98,5 de ferro, que é, beleza, 0,5 a 1,7 de carbono e traços de silício ou também do próprio enxofre e do fósforo, beleza? Ou seja, você pega uma série de elementos químicos aí, mistura tudo e forma uma liga metálica, tá bom? Então, ó, o aço é uma liga metálica. Você vai ter uma junção de vários elementos químicos aí. E essa liga metálica vai fazer o quê? Com que você tenha um recurso mais fortalecido. Fortalecida. Liga metálica ela é fortalecida, e como ela está fortalecida, vai ter muito mais uso do que o ferro poderia ter, sendo esse um material um pouco mais sensível, né? Por assim dizer. Então você vai fortalecer e vai começar a utilizar isso aonde? Isso nas indústrias. Aqui a gente tem um momentozinho para você analisar a questão da criação do aço. Você observa que isso é feito em elevadíssimas temperaturas, tá certo? Onde você vai forjar, beleza? Esse aço. A gente fala que é a forja. Você vai forjar, você vai criar esse aço através de elevadas temperaturas, depois resfria, para que você possa ter essa liga metálica fortalecida que eu mencionei para vocês. Beleza? Aquele zoom na imagem para você conferir no detalhe e eu tomar aqui a minha água, tá? Vamos seguir.
E vamos falar do ponto principal agora, que é o quê? Fordismo. Não tem como você falar de segunda revolução industrial, se você não falar de Fordismo. Fordismo que eu já te sinalizei, vem do quê? Vem da Ford, tá? Perdão, galera, garganta tá coçando. Semaninha de aula começa a falhar. Mas faz parte do processo, né? Quem mandou ser professor? Trabalhar com a voz. Perdão. Segue o baile. Fordismo. Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa de um produto, ou seja, ao sistema de linhas de produção. O Fordismo foi criado pelo norte-americano Henry Ford em 1914, revolucionando o mercado automobilístico e industrial daquela época. Observa que ele utiliza a palavra revolução do mercado automobilístico. Ford, para os seus méritos pessoais, né? Ele tinha muitas questões controversas, mas dentro do setor automotivo, mercado automobilístico, ele foi um revolucionário. Então, que situações controversas eram essas do Ford, né? Galera, existem alguns relatos do Ford ter associações nazistas, né? Dele ter sido mencionado algumas vezes pelo próprio Hitler, o que obviamente queima o filme do cara. A gente não tem necessariamente informações de até onde foi essa simpatia, né? Ou essa relação amistosa que ele tinha com a Alemanha nazista do Hitler, tá? Mas é no mínimo controverso você ter qualquer tipo de relação ou menção a essa situação. Mas, vindo para o mérito técnico do negócio, o sistema, a fábrica dele, né, foi muito revolucionário para o mercado automobilístico, tanto que a gente encontra informações do Ford nos livros didáticos, nas apostilas, tá? E é algo relevante no sentido automobilístico da coisa e na visão que ele tinha de mercado, beleza? Ele vai pegar o mercado automobilístico ali no início e por isso essa ideia de revolução. Por que que vai ser uma ideia de revolução, professor? Ele tem algumas frases que ele diz, por exemplo, que se ele perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas diriam que queriam carros mais, aliás, perdão, cavalos mais velozes. Está no período de nascença ali do que? Da minha indústria automobilística. É isso? E se você perguntar às pessoas, elas iriam estranhar. O que é que você quer em termos de velocidade? Eu quero um cavalo mais rápido. Ninguém quer um carro. Ninguém sabe necessariamente que é um carro, como funciona. Da mesma forma que quando surge a eletricidade, a galera fica com o pé atrás, né? Não sei se você já viu algumas charts sobre isso na internet, mas a eletricidade, por mais que hoje a gente veja como algo essencial, isso aqui para estar ocorrendo precisa de eletricidade. No passado a galera ficou, ih, eletricidade, hein? Sei não. Eletricidade, não gosto muito não. Porque as pessoas eram acostumadas com o tradicional, com a vela, né? Mas dentro dessa lógica, o Ford ele tinha o quê? Tinha a ideia de fazer os carros, de promover os carros dentro da indústria automobilística, mas se ele perguntasse às pessoas, as pessoas diriam o quê? Não, eu quero cavalos mais rápidos. Mas ele vem com essa visão do empresariado, né? Ou do burguês, a gente pode chamar, e ele vai colocar os carros à venda com seu modelo de produção Fordista, beleza? Então ele vai ser um modelo revolucionário e industrial da época dele. Tá? Professor, quais são as características do Fordismo? Se a gente fosse dissecar o Fordismo, eu conseguiria colocar aqui para vocês 10, 15 características do Fordismo, mas tem algumas bases principais que a gente precisa se situar. A linha de montagem, tá? Trabalhador com apenas uma função, repetição e a padronização, tá? Professor, vamos tentar ser um pouco mais claro sobre isso, né? A linha de montagem, galera, é numa lógica de esteira, tá? Esteira produtiva. A linha de montagem ela vai funcionar como se fosse uma esteira que vai passando, essa esteira vai passando e o carro entra de um jeito, sai de outro, sai montado. Ele entra basicamente sem forma alguma, vai sendo ajustado, ajustado, ajustado e no final da esteira o carro sai. Pronto, morreu, o carro tá pronto. Ali, ó, no grau, pronto para ser utilizado. Essa é a minha linha de montagem, a esteira. Trabalhador, ele vai ter apenas uma função, observa aqui, trabalhador com apenas uma função. O trabalhador ele fica parado na esteira, então a esteira vai passando. Aí quando chega na parte desse trabalhador, ele vai lá, pá, coloca a roda, ajeita a roda, passou na esteira. Pegou outro carro, trabalhador, pá, mexe aqui na roda. Trabalhador realiza apenas uma função. O trabalhador que está do outro lado da esteira, ele vai fazer o quê? Vai fazer outra função. É o cara que vai mexer no paralama, no motor, seja lá o que for, mas cada trabalhador fica numa etapa da esteira, facilitando esse processo produtivo, exercendo apenas uma única função, que inclusive, tá, vai me gerar uma repetição. O Fordismo ele trabalha com a repetição na ideia de otimizar a produção. O trabalhador fica parado no canto dele, executando o mesmo movimento. Mexe na roda, por exemplo, passou. Ou vê outra roda, mexe na roda, passou. Mexe na roda, passou. Mexe na roda, passou.
e assim por diante. É um trabalho repetitivo, de acordo com a única função que o trabalhador realiza, né? Inclusive, isso para você que quer ser médico, está assistindo aí os nossos vídeos do Conceito Clínico, que quer medicina, você vai estudar um negócio chamado tendinite, que é a lesão por esforço repetitivo, que é basicamente o que os trabalhadores tinham nessa época, tá? E aí você tem também a padronização. Observa essa imagem, os carros eles são todos padronizados. Por quê? Se eu estou querendo fazer um trabalho com repetição e um trabalho com apenas uma função do trabalhador, para eu otimizar, eu preciso padronizar. Então, não tenho como construir uma diversidade de carros, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter um trabalho padronizado para produzir mais. Inclusive, uma das referências do Fordismo que ele vai falar é o quê? Produção em massa. Certo? Professor, como assim produção em massa? Ele quer otimizar a produção, ele quer diminuir os custos, ele quer produzir mais, ele quer produzir em massa. Produzindo muito, ele também consegue diminuir o preço do próprio produto, mas isso era uma das estratégias produtivas dentro daquele período. Vou produzir muito, vou tornar o carro barato, vou tentar tornar o carro acessível, tá bom? Então, essas são características do quê? Do Fordismo. Isso gera o que nós chamamos de trabalho alienado, méritos que nós aprofundamos ali, principalmente nas aulas de sociologia, né? Por quê? Porque o trabalhador ele não tem autonomia sobre o próprio trabalho, o trabalho dele vai ser ter o ritmo ditado pela esteira e ele não conhece o produto final, porque ele passa o dia inteiro na parte da esteira. Obviamente, né, que se você for levar o pé da letra, claro que ele sabe que ele está produzindo o carro, mas ele não está no final da linha produtiva, tá? Eu já andei em algumas fábricas fordistas no meu tempo de faculdade, beleza, galera? Inclusive, fui monitor dessa disciplina na faculdade, Engenharia das Indústrias, tá? Fiz isso aí na faculdade, tá? A gente tinha uma disciplina para falar disso, eu visitei fábricas fordistas, inclusive de uma loja bem específica de sandálias, que tem um cheirinho muito específico, que a gente não vai mencionar aqui, que produzia, né, com um método tanto quanto fordista, tinha muitos trabalhadores numa linha de montagem, fazendo os ajustes na sandália e colocando um cheirinho no final da linha de produção. Eu vi isso com os meus próprios olhos e senti com o meu próprio nariz. Nariz esse que é um tanto quanto grande, né? Mas vida que segue. Ok? Vamos embora fazer a rinoplastia, né? Por isso que a firma não para. Ok? Então são características aqui do Fordismo dentro do meu aspecto geral. Isso vai ser o que vai ser uma revolução para o nosso mercado automobilístico da época, certo? E vamos agora resolver algumas questões para você ter uma noção se você aprendeu direitinho o que nós falamos até aqui, tá bom? Vamos resolver algumas questões sobre segunda revolução industrial, tá? Vou dar uma pausa aqui só para a gente tomar uma água e aí a gente segue. Bora nas questões? Mudo não, viu, galera? Foi eu que estava tomando aqui água. Seguindo. Primeira questão. A segunda revolução industrial, se você estiver acompanhando, pode colocar a resposta no chat, tá? A segunda revolução industrial ficou marcada por profundas mudanças na lógica industrial, com a ascensão dos modelos taylorista e fordista. Portanto, ela iniciou. Opa, observação. Vamos já dar aqui uma informaçãozinha para você. Modelo taylorista e fordista. Galera, o Taylor é o cara que prepara o terreno para o Ford, beleza? É como se você conseguisse colocar aqui uma ideia de que o Taylor é o que? É a teoria. Porque o Taylor, ele escreveu um livro, tá? Sobre os métodos de administração científica da produção. E o Taylor ele vai falar sobre como otimizar a produção. E o Ford ele vai meio que otimizar esse método com a ideia da esteira. O Taylor ele falava muito do quê? O Taylor ele falava muito da função do trabalhador, padronização, repetição, né? Controle de tempo. Mas já o Ford ele vai falar dessa mesma lógica de otimizar a produção, fragmentando as tarefas, né? Com o trabalhador realizando apenas uma função, mas dentro da lógica do tempo da esteira, tá? Então o Taylor ele é a teoria. O Taylor ele é o livro, beleza? O método taylorista ele já poderia ser aplicado, mas ele vai servir como uma base para Ford. O Ford ele vai aplicar isso, né? Então, se você for para Ford, você tem a base de Taylor. Base Taylor. A base do Taylor vai ser aplicada nas fábricas da Ford, tá? Então, alguns livros, já vi alguns livros, algumas apostilas que querem utilizar esses termos como se fossem sinônimos,
Não considero errado, mas dá para você estabelecer algumas diferenças, né? E vamos supor que o teu vestibular pede algumas diferenças sobre isso. Tem diferença, tá? Mas assim, é como se uma coisa levasse a outra, beleza? Nesse contexto, ele está querendo colocar como se fossem coisas o quê? Semelhantes. Observa que ele fala com a seção dos modelos taylorista e fordista, no sentido de que esses modelos têm as suas semelhanças, não como se fossem modelos distintos, tá? Portanto, ela iniciou. O que que a segunda revolução industrial iniciou com a seção dos modelos taylorista e fordista? Automação da produção fabril, expansão da informática, utilização das fontes renováveis, globalização da economia e elevação do número de bancos, tá? Vamos aqui. O gabarito, creio eu que você já sabe, é a nossa letra A diamante, tá? Mas vamos entender por que que não são os outros. Elevação do número de bancos. Isso aqui é mais para frente, quando nós falamos de um negócio chamado de capitalismo financeiro. Beleza? Nós estamos vivendo, segundo a Revolução Industrial, onde nós desfrutamos ainda de um capitalismo industrial. O capitalismo financeiro é a terceira fase do capitalismo, que é só mais para frente. Globalização da economia. Cara, a globalização ela vai ocorrer, ela já ocorria nesse período, mas uma globalização econômica ela vem mais para frente, né? De um mundo cada vez mais conectado, mas num período adiante. Utilização de fontes renováveis? Não, porque na verdade ele está se referindo à utilização do petróleo, combustível fóssil. Então, isso aqui não é porque ele usa petróleo, tá? Usa petróleo. Expansão da informática, pô, isso aqui é só lá para depois da Segunda Guerra Mundial, também não é o mérito, beleza? Ainda não. Você pode colocar com isso aqui, ainda não. Ainda não. Certo? Automação da produção fabril, porque você começa a tornar alguns processos automáticos, como a própria rodagem do carro na esteira, né? Então, gabarito aí, molezinha, letra A de amante, certo? Segunda questão, as indústrias da segunda revolução industrial apresentaram uma grande expansão em razão do aumento da demanda do mercado mundial. São exemplos de indústria desse período, ó, exemplos de indústrias desse período, período de segunda revolução, que é o que a gente está estudando. Você lembrar da primeira aula, tá? Você lembra o quê? Que na primeira revolução industrial a gente teve uma demanda muito grande da indústria têxtil, indústria de tecido, indústria de calçado, indústrias mais simples. Aqui eu estou na segunda revolução industrial com outras matérias-primas, com outros avanços tecnológicos que me promovem o quê? Outros recursos e outros tipos de indústria, tá? Quais são as indústrias que vão ser levadas em conta aqui, né? São exemplos de indústria desse período. Têxtil, metal, mecânica e alimentícia. Pô, têxtil remete ainda à minha primeira revolução, alimentícia também. Siderúrgica, metalúrgica e química. Pô, já dá pra gente saber que é a nossa letra B, né? Siderurgia, produção do aço, metalurgia dos metais de forma geral e química relacionada aí ao petróleos, né? O petróleo derivado do petróleo, combustíveis fósseis de modo geral. Então, gabarito aqui com certeza é a letra B de besta, né? C, informática. Pô, informática não, informática é mais para frente, né? Já te disse. Química e farmacêutica. Obviamente que você tinha indústria farmacêutica, mas não em larga escala, né? Metalúrgica, alimentícia e robótica. Pô, alimentícia é desde sempre, galera. Eletrônica, informática e siderurgia. Ele está colocando aqui uns patamares de desenvolvimento tecnológico que não pertencem à segunda revolução. Então, gabarito aí, aquelas indústrias que vão ser fortalecidas com a nossa segunda revolução industrial. Gabarito vai ser letra B, beleza? B de besta. Vamos passar aqui. Tem mais uma pra gente. Ó, essa aqui. A íntima ligação entre o petróleo e a segunda revolução industrial é revelada pelo desenvolvimento da indústria automobilística. Olha só a relação que ele faz. Íntima ligação entre o que? Petróleo e a segunda revolução industrial. Essa íntima ligação é revelada pelo desenvolvimento da indústria automobilística, ou seja, essa relação que ele está colocando aqui tem relação com a indústria automobilística. Eu tinha te explicado isso, eu sei que você prestou atenção, eu tinha lhe explicado isso. É inevitável considerar o modelo fordista dentro desse contexto. Obviamente, é o principal modelo de mais importância. Mas também é inegável o fortalecimento de outro modelo na segunda metade do século XX. Outro modelo na segunda metade do século XX. Isso aqui, se você está com os estudos em dia, você já sabe que nós estamos falando do toyotismo, tá? Mas, tá com calma, que isso aqui é na próxima live, tá? Qual opção conversa de forma plena com o texto acima?
Eu tenho um contexto de petróleo, segunda revolução industrial, indústria automobilística e fortalecimento de outro modelo no século XX, que seria o nosso modelo toyotista. Qual opção conversa de forma plena com o texto acima? Vamos dar o zoom para conferir as informações aqui enquanto eu tomo a minha água, tá? A crise de 1929 e as baixas da indústria americana, nesse caso, afetando a própria Ford na escala internacional, nacional e internacional. Pô, tem sentido? Tem. Ele está conversando aqui com uma outra aula de um outro conteúdo, que é a crise de 1929. Mas a crise de 1929 ocorre num contexto de segunda revolução industrial, promove baixas na nossa indústria americana e dentro do nosso contexto, que é a segunda revolução, petróleo, indústria automobilística, afeta a própria Ford na escala nacional e na escala internacional, porque a crise de 1929 teve padrões internacionais, chegou aqui no Brasil, por exemplo, como a crise do café. Tem tudo para ser o nosso item A, diamante, né? Mas vamos ver os outros, identificar aqui o problema dos outros. A Segunda Guerra Mundial, sendo derivada da crise das democracias liberais, fortalecendo movimentos autoritários. Essa afirmação aqui, galera, ela está plenamente correta, só que ela não conversa de forma plena com o texto acima. Observa que ele fala aqui no comando da questão, ó. Qual opção conversa de forma plena com o texto acima? A Segunda Guerra Mundial ela foi derivada da crise das democracias liberais? Correto. Isso fortaleceu movimentos autoritários? Fortaleceu, como por exemplo o nazismo, como por exemplo o fascismo, beleza? Fortaleceu? Fortaleceu, certo? Mas aí o que que acontece? Você não tem uma conversa plena com indústria automobilística na segunda revolução industrial. Você está tendo pautas aqui que são pautas muito mais do que? Pautas muito mais políticas, beleza? Então não vai ser o mérito aí, ok? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão não, próximo item, né? O início da Guerra Fria logo após a Segunda Guerra, tendo esses dois fatos intimamente interligados como causa e consequência. Início da Guerra Fria foi logo após a Segunda Guerra Mundial? Foi, beleza. Tendo esses dois fatos intimamente interligados como causa e consequência? Foi, mas não está dentro do nosso contexto, certo? Você pode relacionar aqui início da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Tendo os dois fatos intimamente interligados, mas não conversa, beleza? A gente tá aqui, é um Szinho, tá? Fascismo, certo? A produção em massa precisou ser limitada com a intervenção do Estado sobre a economia, fazendo uma oposição ao regime neoliberal. Galera, essa questãozinha ela tem aqui muita casca de banana para tu escorregar. A produção em massa precisou ser limitada. A produção em massa era uma ideia do Ford? Era, eu coloquei isso para vocês no outro slide, não foi? Produção em massa precisou ser limitada com a intervenção do Estado. Precisou. Essa intervenção do Estado vem, inclusive, com John Keynes, com um negócio chamado de keynesianismo, certo? Keynesianismo. Isso aqui, galera, é outra aula para explicar para vocês, beleza? Mas isso de fato ocorreu. Sobre a economia, fazendo uma oposição ao regime neoliberal. Não era uma oposição ao regime neoliberal, era uma oposição ao regime liberal. O neoliberalismo, ele vem de quando? Ele vem da minha década de 1970, tá? Que é um período posterior. Perdão. Vamos para a letra E. Com a crise fordista, o mercado abriu espaço para o toyotismo, sendo esse novo modelo uma atualização do anterior. A crise do Fordismo abriu espaço para o toyotismo que nós vamos falar na próxima aula. Tá correto. Sendo esse novo modelo uma atualização do anterior. A palavra atualização, ela me remete a uma ideia de erro nessa questão. Por quê? Porque foi uma atualização? Não, não foi uma atualização. Porque se fosse uma atualização, continuaria apenas se chamando Fordismo, ou Fordismo 2.0. Foi uma inovação, mas com transformações que inclusive geraram desemprego, outro tipo de qualificação profissional, não era apenas um trabalhador realizando trabalho, entendeu? Tipo, trabalho específico, única função, o trabalhador é qualificado, mas isso aí é na próxima aula, uma live. Então, o gabarito aqui é a letra A, mas essa questãozinha aqui, tá? Se você não tivesse com os conhecimentos em dia, eu acho que você poderia vacilar nela. Julgo uma questão um tantinho difícil, beleza? Para que a gente pudesse resolver, porque
Tem muitas opções que parecem corretas, mas apenas uma conversa de forma plena com a questão, que é o nosso item A, de amante. Beleza? Entendido, meu povo. Galera, por hoje é só. Essa foi a nossa segunda live. A gente está falando aqui sobre segunda revolução industrial. Resolvemos alguns exercícios. Vamos voltar com mais uma live fechando os conteúdos, onde a gente vai abordar a terceira e quarta revolução. Vamos resolver outros exercícios, tá? E aí encerramos a nossa sequência de lives da semana do Conceito Week, tá bom? Espero que você se sinta encorajado depois dessas lives de ver que o produto é de qualidade, os professores são top. E aí você vai conseguir o quê? Você vai conseguir adquirir os nossos cursos com um desconto massa, certo? É isto. Um beijo, um abraço para vocês. Não se esqueçam que a firma não para.